E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas. Talvez você me conheça, ou talvez não. Bom, esse canal é pequeno, então muito provavelmente você me conhece. Mas, se eu já passei pela sua vida, muito provavelmente deve ter uma coisa muito marcante que você memorizou sobre mim, como no caso da Atento, que foi o meu apelido lá por muito tempo, que é sorriso. Mas o que está por trás desse sorriso, talvez muitos de vocês não conheçam. E eu vou contar a história aqui nesse vídeo de como eu venci a depressão. Mas Lucas, você realmente esteve em depressão? Sim! Minha adolescência toda e até agora os 22 anos de idade. Eu garanto que você que conviveu comigo não sabia. Mas não se preocupe, isso não é culpando você nem nada do tipo, mas é para mostrar que a depressão é silenciosa, sorrateira e perversa, e que muitas vezes as pessoas que mais sorriem ao seu redor são as que mais estão depressivas. Porém, mesmo ela sendo extremamente silenciosa, ainda há coisas que podemos perceber. Opa, alguém mudou. Ainda há coisas que podemos perceber que serão gatilhos para começarmos a ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento. Por exemplo, antes de eu contar o motivo e o porquê me levou a ficar, eu não vou contar tudo, obviamente, uma coisa que aconteceu muito comigo foi ganho de peso. Agora você vai começar a ver no seu telão, na sua televisão, monitor, celular, tanto faz. Você vai começar a ver o antes. Olha aí como é que eu era magro. Olha aí como é que, cara, eu pesava 75 quilos, eu praticava muito esporte, futebol, basquete e algumas lutas. Mas quando a depressão bateu forte mesmo, eu ganhei em torno de 40 quilos. Isso é muita coisa. Bati a chegar a quase 50 quilos. Então, foi um start, foi algo que realmente me pegou de jeito. Tanto que agora que eu realmente saí desse momento de depressão, desse momento depressivo, com extrema tristeza, você vai ver aí agora como eu já estou perdendo peso e como isso está me fazendo muito bem, que talvez para você que esteja em depressão vá fazer bem também. Acompanhe aí comigo. Mas calma. Eu não estou falando que todo mundo que está sobrepeso é depressivo, não, de maneira nenhuma, não é isso. Mas é que a depressão, ela rouba tudo aquilo que te traz felicidade. Eu era feliz praticando esporte, eu era feliz com o corpo que eu tinha e a depressão veio e simplesmente tomou tudo isso. Então quando eu vejo que estou recuperando aquilo que eu perdi, eu começo a sentir aquilo que eu sentia, felicidade. E fora que também a prática de esportes também produz em nós hormônios que geram a sensação de felicidade, de suficiência, de conquista e de prazer próprio. Então é muito importante que você também tenha isso em mente. Esporte vai ajudar nisso. Não só como não é um fator principal, mas é uma ajuda bem bacana. Então, quando a depressão chegou, bateu na porta e infelizmente, nem que eu abri, ela saiu arrombando tudo. Infelizmente eu comecei a me sentir insuficiente, como alguém que não tinha nada para oferecer para esse mundo, não tinha o porquê eu estar aqui. Sim, são esses pensamentos que batem, eu não vou mentir. Uma pessoa insuficiente, incapaz, improdutiva, que não pode oferecer nada de bom, sendo que isso é mentira. Você que está em depressão, ei, você é sensacional, deixa eu te dizer, você é sensacional. Entendam, tá? Por favor. Se sentir insuficiente não é a mesma coisa que não fazer nada. Eu fazia e faço muitas coisas, só que ainda assim eu me sentia um verdadeiro inútil. Eu me sentia um lixo, gente. Isso era muito ruim. Porque, por exemplo, olha só, para você que não me conhece, o exemplo é, cara, eu prego em igrejas. Eu pregava muito em igrejas. Foi uma das épocas que eu mais pregava. Eu me sentia muito bem pregando, tá? Só que, olha só que loucura. Muitas vezes eu pregava contra a depressão, estando em depressão. E ninguém percebia. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu formei esse canal, eu fazia mensagens que pudessem também me ajudar, porque esse canal, se você for ver os vídeos anteriores, ele é feito de mensagens de autoajuda, porque eu fazia não só para falar para os outros, mas para falar para mim mesmo que eu tinha alguma coisa especial para oferecer. Eu queria me convencer disso. Então, enquanto eu pregava nas igrejas, talvez você tenha me visto e não tenha percebido. Eu estava em depressão. Eu estava passando por momentos difíceis, mas é como se diz aqui, aquele louvor lindo da harpa. Sabe qual que é o louvor? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, tipo assim, com certeza
absoluta, as melhores mensagens que Deus já me deu, que eu já escrevi na minha vida, foi quando eu estava em momentos difíceis. E olha bem, a igreja, os amigos da igreja, que era a maior parte dos meus amigos, a família que eu considerava na igreja, me ajudou muito a sobreviver até aqui e a vencer essa tribulação, a vencer essa depressão. Então a dica que eu tenho também para te dar é: confie nos seus amigos, porque por mais que eles não tenham percebido que eu estava em depressão, eu tinha um amigo meu xará mesmo, vou até citar ele aqui, Lucas, da igreja também, esposo da Jessiquinha, que, cara, eu tava mal, ele vinha com uma palavra abençoada pra me animar e me animava. E eu lembro que eu pregava, eu tava um caco, gente, eu tava muito ruim, eu pregava e eu não entendia que eu estava pregando e, de fato, com todo respeito e tentando tirar, assim, um pouco da fala soberba, Deus movia e falava com as pessoas. E quando as pessoas vinham falar depois, eu via que eu podia estar sendo usado para alguma coisa. Que eu era útil para alguma coisa. Que eu era útil para alguém. E é isso que você precisa entender hoje, pessoinha que está em depressão. Você é útil. Você é importante, ainda que você ache que não. Você vai fazer falta para alguém, você faz, e tem alguém que todo dia sente saudade tua. E eu comecei a sentir isso, que eu comecei a me sentir importante. Eu podia mudar alguma coisa, eu podia ajudar as pessoas a saírem da depressão, mesmo eu estando. Olha que loucura. Mas algo me incomodava demais, e vocês não têm noção, que eu olhava pro meu irmão da igreja, tá? Falando como eu saí da depressão mediante a igreja, tá? Eu olhava pros meus amigos na igreja, pros meus irmãos em Cristo, eu ficava muito feliz. Eu amo cada um, são quase 90 membros na minha igreja, eu sei cada um pelo nome porque eu amo cada um. Eu sorrio pra cada um porque eu quero dar felicidade pra cada um deles, mesmo que por um momento eu quero dar um sorriso, eu quero dar um abraço. Hoje, agora, e também quando eu tava em depressão, eu fazia a mesma coisa, eu sorria. E eu ficava pensando, como pode? Eu quero deixar essas pessoas felizes. Eu quero dar a essas pessoas um pouco de felicidade, um abraço reconfortante, mas eu mesmo não estou me sentindo feliz. Eu mesmo não estou me sentindo alegre comigo mesmo. Eu tô depressivo, eu tô no fundo do poço e tô levantando as pessoas do fundo do poço. Como que pode isso? Isso não entrava na minha cabeça e não entra até agora. Mas começou a entrar na minha cabeça quando eu comecei a perceber que eu tratava os outros da mesma maneira que eu queria ser tratado. Eu queria um abraço reconfortante, eu queria um sorriso que me animasse, eu queria uma palavra de boas novas, eu queria que alguém me tirasse do fundo do poço. Então eu tirava as pessoas do fundo do poço porque era um reflexo do que eu queria comigo. E hoje em dia, agora que eu saí, eu continuo sendo assim porque eu entendi que era mais do que querer que alguém fizesse isso comigo, mas era o amor que eu sentia pelas pessoas. E vamos conversar? É bem chato, é bem ruim quando você se doa por completo para uma pessoa, quando você tenta ser a melhor pessoa do mundo, a melhor pessoa possível, e essa pessoa te chuta. É bem ruim. E isso muitas vezes me colocou mais no fundo do poço, porque eu sempre fui alguém que me doou muito. E eu sempre achei isso errado. Mas se doar não é errado. Porque preste atenção, se doar não é sobre aquilo que você vai receber em troca, mas é sobre aquilo que você tem a oferecer. Hoje você está em depressão e você possa falar, eu sou bom com todo mundo e ninguém é bom comigo, então sorria. Porque se você é bom com todo mundo porque você quer, porque é da sua natureza, então significa que o que você tem para oferecer é amor, é paz, é alegria, é mansidão, você tem tudo isso para oferecer. Agora, se as pessoas não te devolvem isso, significa que é elas que não possuem essas coisas. Elas que não possuem amor, elas que não possuem a paz, elas que não possuem mansidão, mas você que talvez esteja em depressão, isso possui, então se anime, porque você só doa aquilo que você tem para oferecer. Então, um dos passos para vencer a depressão, Lucas, qual? Eu passei a entender que eu não tinha que depender do que os outros tinham para me oferecer. Eu tinha que ser eu mesmo. Eu tinha que oferecer o amor que eu tenho, eu tinha que oferecer o sorriso que eu tenho, eu tinha que oferecer o abraço que eu tenho, porque isso é ser eu, é assim que eu sou. Se você me conhece, você sabe, se você é da minha igreja, você sabe. Eu parei, se uma pessoa veio com pedrada, meu irmão, eu aprendi uma coisa, Deus te abençoe, porque eu não vou guardar nada no meu coração. Isso me ajudou muito também a sair dessa depressão. E uma das coisas que mais me colocava em crises depressivas, em quedas depressivas, era que eu me cobrava muito.
Teve momentos na minha vida que eu senti muito nojo de mim mesmo. Nojo é a palavra mesmo. Nojo, repulsa, vergonha e etc. Eu senti muita coisa assim. Mas eu comecei a pensar o seguinte. Eu pensava nas pessoas que estavam ao meu redor. São isso que essas pessoas dizem de mim? O que as pessoas que eu amo estão dizendo de mim? O que elas pensam sobre mim? E chegou um momento que eu comecei a perguntar, poxa, o que você pensa sobre mim? O que eu sou pra você? E elas falavam e eu via que eu não era nada aquilo do que eu pensava. Eu não era o inútil que eu pensava, eu não era o lixo que eu pensava, eu não tinha que sentir a repulsa por mim que eu pensava. E isso vai te ajudar muito. Pensa nas pessoas ao seu redor e você vai ver que ninguém acha de você isso realmente, que ninguém sente nojo de você, que ninguém tem repulsa por você. Isso tá aqui. E eu creio que em nome de Jesus, toda essa repulsa, todo esse nojo próprio vai sair. Tá, e essa parte de agora vai mais para os pais, tá? E também para professores e diretores, etc. O que me ajudou, não foi o motivo principal, mas foi uns 30%, que me ajudou a ficar em depressão, é que eu sofria muito bullying. Você vai falar, Luca, é mais bullying, que não sei o que, no meu tempo não tinha isso, mas preste atenção. Na minha infância, eu era alguém muito magro, esquelético, eu era um pirulito, só tinha a cabeça. E vocês vão estar vendo foto aí, eu acho, agora, se eu conseguir achar, né? Eu era muito magro. Então a minha infância toda, não só a infância, a adolescência, eu apanhava muito. Não era bullying falado, eu apanhava. Tanto que agora eu tô falando um pouco sério pra vocês entenderem. Eu apanhava, eu era enforcado, minha cabeça ia na privada. Eu lembro que eles eram tão mais velhos e maiores que eu, mas eles tinham tanto prazer de me bater, que eu lembro que tinha um rapaz que era filho de uma professora, que ele segurou meu pescoço, me enforcou e me colocando pro alto, de tão magro e leve que eu era. E a mãe dele viu e não falou nada. Isso aí, tipo assim, foi bem ruim na minha infância, foi bem bad, porque esse bullying acabou comigo, cara. Porque não foi só isso, eu apanhava muito. Eu lembro que eles ficavam em volta de mim, me batendo. Mas o pior disso tudo eu ainda vou te contar. O pior disso tudo é que quando eu ia falar com as pessoas que eu tinha confiança que iriam poder resolver minha situação, que eram professores e diretores, a diretora, ela tinha uma atitude que foi bem ruim. Eu sou muito grato a ela, tá? Porque meus pais não tinham condição de pagar a escola pra mim. Então muitas vezes ela deixava passar, tá? Mas normalmente quem me batia eram os filhos e os netos da diretora e dos professores. Então muitas vezes quando eu ia reclamar que uma pessoa estava me batendo mesmo, não era só bullying falado, eu lembro que quem ficava de castigo não eram eles, era eu. E ela falava que era para me proteger deles. Então veja bem, eu ficava de castigo mesmo sofrendo bullying, enquanto eu via eles soltos e correndo. E quando eu ficava solto e correndo, eu lembro que tinha um zelador. Gente, eu era criança, né? Criança corre, criança brinca, criança faz bagunça. Se não for assim, não é criança. E eu lembro que ele mandava eu parar de correr. E só eu. Todo mundo que me batia correndo, brincando, e só eu ficava de castigo. Então, cara, isso perturbou minha mente um tempo, me fez tomar umas atitudes muito erradas na minha vida, que eu já vou contar já. Eu comecei a virar uma criança, um adolescente e um jovem muito agressivo. Agressivo de verdade, tá? Como é que eu posso explicar? Eu não tinha como me defender, eu era muito pequeno, eu era muito magro. Nas minhas turmas todo mundo era maior do que eu. E eu lembro que minha mãe não deixava fazer luta porque eu já estava apresentando um comportamento agressivo. E ela não deixava, mas eu lembro que na praça perto da minha casa, um rapaz, ele estava dando aula gratuitas para as pessoas, tinha só que apresentar, né, o boletim e a mãe permitindo, né, os pais permitindo. Minha mãe não deixou, mas eu lembro que eu contei essa história para ele. Eu lembro, eu já era velho, eu não era muito criança não, tá? Eu era, tipo assim, velho entre aspas, né? Eu tinha 12, 13 anos e eu falei pra ele que nem criança. Eu falei, tio, eu só quero me defender, o pessoal tá me batendo, minha mãe não quer deixar fazer luta. Mas eu lembro que na época eu falei chorando tanto, cara. Eu falei tão mal que ele deixou. Ele falou, ok. Vocês podem falar que foi antiético? Pode, mas eu não sei explicar. E, cara, eu comecei a brigar todos os anos. Todos os anos das escolas eu briguei, todos os anos, não teve um ano que passou limpo. Todos os anos até do ensino médio eu briguei. Eu lembro que eu briguei um dia até no aniversário da minha mãe, foi a última briga que eu tive na minha vida.
E eu ficava agressivo, porque qualquer mínima possibilidade de bullying comigo não ativava, mas me fazia lembrar do meu passado. E eu já ficava com uma raiva instantânea que parecia que não era minha, sabe? E eu brigava, eu lembro que as brigas eram tão sérias que uma vez eu briguei envolvendo um aluno e um professor. Pra você ter noção, a mínima possibilidade de bullying eu não aceitava. A mínima possibilidade de bullying eu já não entrava na minha goela, meu irmão. Eu já partia pra cima. Isso é muito errado, porque eu tinha virado uma pessoa muito, muito agressiva. Então, às vezes, a pessoa ia brincar, por exemplo. Eu lembro que nas brincadeiras carioca, né? Brincadeira doida. Cada ponto do vôlei que a gente fazia, o outro time levava um chute. Eu falei, eu vou brincar de vôlei, mas eu não quero isso. Não quero. E aí os caras começaram a me chutar e falaram, tu é baixo, tu vai fazer o quê, meu irmão? Aquilo ali me fez brigar, porque me ativou. Então eu comecei a tomar umas atitudes muito negativas na minha vida. Então por que eu disse que é pra você pai, pra você mãe? Porque eu disse que são pros pais, porque percebam, não que minha mãe não tivesse percebido, mas ela sentia uma impotência, que ela não poderia fazer nada, porque havia aquele sentimento contrário de tipo assim, teu filho tá aqui quase de graça, tu vai fazer o quê? Entendeu? Então eu falo pros pais, percebam, aos professores, aos diretores, ainda que quem esteja praticando bullying sejam os seus filhos, chama atenção, porque muito provavelmente eles vão estar manchando a vida de alguém. E cara, só Deus sabe o quanto eu queria deixar de ser agressivo. Poxa, só Deus sabe o quanto eu queria deixar aquilo, mas aquilo me gerou um furor que eu mudei como pessoa. Eu lembro que eu era uma criança muito amável e do nada eu virei um adolescente completamente revoltado, que brigava por qualquer coisa e brigava mesmo, gente. Eu lembro que quantos armários de casa eu quebrava dando soco por coisas que mancharam o meu passado. Então fiquem atentos na infância dos filhos de vocês, dos alunos de vocês. Não permitam bullying, porque é mais sério do que parece. Às vezes você pode pensar que é só bullying falado, mas às vezes essa criança apanha todo dia, igual eu apanhei, vai por mim todo dia. Eu lembro que tinha uma menina chamada Júlia, era vizinha da minha avó, estudava comigo, que quem me tirava dessas surras que eu levava era ela. Ela falava, Lucas, sai desse meio, mas eu não conseguia, eu era pequeno, eu vou fazer o quê? Sabe, então as pessoas em quem eu confiava para resolver a minha situação não resolviam, faziam justamente o contrário. Eu que ficava de castigo, eu que ficava preso, enquanto aqueles que praticavam bullying, olha lá, os filhinhos, os netinhos, tudo solto. Então, para eu conseguir vencer essa parte dessa depressão, tá, que teve mais fatores, mas para eu conseguir vencer essa parte, eu tive que voltar ao princípio. Eu tive que lembrar quem eu era. Eu tive que lembrar como meu pai, como minha mãe, como minha avó, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, me criaram. Eles não me criaram para ser agressivo, eles me criaram para ser uma pessoa doce, uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa. Eu tive que lembrar quem eu era. Eu tive que lembrar quem eu sou e que eu não sou aquilo que fizeram comigo. Eu não sou a agressividade que tiveram comigo. Eu não sou o bullying que fizeram comigo. Eu não sou as surras que me levaram. Eu sou o carinho que minha família me ensinou a ter. E quando eu lembrei do princípio, a minha vida começou a mudar. Tanto que hoje, a minha irmã, minha mãe, elas falam que eu virei outra pessoa de quando eu era na adolescência, onde eu era estourado. Hoje em dia eu escuto, eu me calo. Por quê? Porque graças a Deus eu venci essa etapa da minha vida chamada depressão. Então a dica que eu tenho agora para pais e professores, se liguem, não permitam o bullying, não permitam que aconteça, que às vezes é mais sério do que vocês imaginam e a criança não vai ter coragem de falar para vocês. Não importa o quanto vocês se achem amigos dos seus filhos, muitas coisas a criança vai guardar para si. Então, que cabe, cuide dela você. Não espere só a criança falar, tô sofrendo, vai e fala, filha, você tá sofrendo? Estão fazendo alguma coisa com você? Não que minha mãe não tinha falado, tá? Ela até falava, mas eu me calava. Então, uma dica para isso, para vencer, é confie, continue confiando, mas confie nas pessoas que realmente merecem confiança. A diretora, os professores não mereciam a minha confiança, agora os meus pais mereciam. E se eu tivesse contado literalmente o que eu teria passado, com certeza minha mãe ia ter descido aquela escola abaixo, na base da marreta, entendeu? Então confie nas pessoas certas, sua família.
os seus amigos, eles que vão lutar por você. Não confie em pessoas externas, não confie em quem você acha que tem que confiar. Eu confiei nos professores e na diretora e vivi uma depressão. Boa parte da minha depressão causada por causa disso, mas quando eu comecei a confiar nas pessoas que merecem confiança, aí eu vi que eu poderia ser ajudado. E quando eu passei a entender que eu podia confiar em quem eu amava, aí sim eu consegui tratar o motivo principal da minha depressão, que não leve a mal, mas eu não me sinto bem pra contar ainda. Talvez um dia eu ainda conte pra vocês, tá? Mas eu contei pra umas pessoas importantes, pra minha irmã. Eu confiei nela e ela me ajudou muito. Então confiança é uma coisa muito importante pra você vencer a depressão. Muito, muito. Em quem você realmente confia. Hoje eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável em falar o motivo principal, mas eu fui ajudado. Então, o que a depressão ela tenta fazer com você é calar sua boca. Ela quer calar sua boca, ela fala pra você que ninguém vai te ajudar, que ninguém é capaz de te ajudar, sendo que isso é uma mentira. Ela faz você ter vergonha de si mesmo pra você não contar mais pra ninguém o que você tá sentindo, o que você tá passando, o que você tá enfrentando ou o que você enfrentou. Sendo que se você fizer isso, eu te garanto que as coisas vão começar a fluir quando você fala os verdadeiros motivos da sua depressão. Quando você fala tudo que você enfrentou, é libertador. E aí eu comecei a vencer o principal motivo, que aí eu deixo para outro dia para falar. Não por visualização nem por like, mas é por eu mesmo vencer completamente isso. Não que eu não tenha vencido, mas consegui encarar o problema de frente como alguém que realmente apagou a dor do passado. Ah, mas Lucas, o que você mais fez? Porque não é possível que foi só isso que você fez para vencer a depressão. Não, não foi só isso. Teve um momento que eu vi a palestra do Jim Carrey, eu não sei pronunciar o nome em inglês, me desculpa. Ele falando sobre a depressão que ele enfrentava e como isso cabe na gente, né? Porque ele enfrentava uma depressão, mas ele amava fazer os outros rirem. E ele falou que ele começou a enfrentar quando ele passou a encarar a depressão como um papel. Um papel que o seu corpo, que a sua alma, o seu espírito cansaram de interpretar. E eu levei aquilo como uma ajuda, porque eu comecei a encarar que eu precisava recomeçar minha vida do zero. Precisava do zero. Eu parei para refletir tudo que me parava, tudo que me botava mais para baixo, tudo que impedia minhas atividades e tudo e todas as pessoas, tá? Quando eu falo tudo e todas. E todas as pessoas que me colocavam mais para baixo. Eu parei, botei literalmente tudo no papel, refleti de novo, refleti outra vez, acrescentei mais coisas, mais pessoas que estavam me parando e que estavam impedindo o meu avançar e me colocando mais para trás. E aí eu tomei uma decisão muito importante, que vai ser a decisão que vai mudar a sua vida e te tirar da depressão. Eu escolhi recomeçar a minha vida do zero. Agora eu recomecei a minha vida do zero, mas como assim, Lucas? Recomeçar a vida do zero? Eu me afastei de todos que me colocavam mais para baixo, de todos que falavam que eu não era capaz, de todos que falavam que eu era uma pessoa burra, ingênua e etc. Tudo que me colocava para baixo, generaliza, tudo que te coloca para baixo, me afastei de todos. Me afastei de tudo que me atrapalhava, tudo que impedia o meu avanço, tudo que me impedia de ser feliz, tudo que me causava vício, tudo que me causava qualquer espécie de prisão. Eu me afastei. Eu terminei até relacionamento para me afastando daquilo que me causava mal. Eu recomecei a vida do zero. Do zero. Zero pessoas, zero coisas, zero relacionamentos. Para eu poder ter uma chance de recomeçar. Porque muitas vezes a gente romantiza o recomeçar do zero, mas a gente esquece que o recomeçar é doloroso. O recomeçar você não vai ter nada na mão. Você não vai ter aqueles amigos, mas que eram falsos amigos, eles te colocavam para baixo. Você não vai ter muitas pessoas ao seu lado, você não vai ter um relacionamento, você não vai ter muitas coisas porque você escolheu recomeçar. Mas aí que tá uma diferença. É que quem tá no fundo do poço vai entender muito o que eu tô falando agora. Que recomeçar é uma chance. É doloroso, mas quando você tá no fundo do poço, muitas vezes você não tem mais nada. Então você consegue refletir em tudo aquilo que você perdeu e no que você tem a perder. E você vai ver que recomeçar é uma ótima alternativa. Você recomeçar do zero. E do zero é do zero mesmo. Você vai conseguir refazer sua vida, refazer sua mentalidade, refazer a sua maturidade, refazer a sua felicidade. Então eu acho que com certeza a dica principal, juntamente com buscar a Deus, alguma coisa que te ajude, tá? É você recomeçar. Recomeçar com certeza é a chave. Assim, é o conselho principal.
Quando eu recomecei, eu decidi mudar tudo. Mudar tudo. Por exemplo, eu gosto muito de jogar. Gosto muito. Eu já não jogo mais. Não botando culpa no jogo, tá? Não vem com doideira, não. Mas eu quis mudar o ambiente da minha vida para provar que eu posso voltar a ser feliz independente de tudo e qualquer coisa. Então, eu olhei pra mim, eu vi que eu estava muito gordo, eu tinha passado dos 120 quilos, e eu falei, já que eu vou recomeçar minha saúde. E comecei a praticar exercícios, e hoje eu já estou emagrecendo, como vai passar nessa foto aí no seu televisor. Como vai passar? Eu recomecei a minha saúde e eu já estou me sentindo satisfeito porque eu estou voltando a ter aquilo que eu tinha perdido. E não só na minha saúde eu recomecei amizades, porque para pensar, você que está em depressão que tem que raciocinar, não é mais ninguém por você. Para pensar, você tem muitos amigos tóxicos. Eu tinha muitos amigos tóxicos que muitas vezes sabiam que eu estava mal e me colocavam mais para baixo ainda, falando que eu era incapaz, que eu não conseguia, menosprezavam a minha inteligência, a minha ciência, a minha sabedoria. Então eram amizades muito tóxicas, porque toxicidade não é só em relacionamento de namoro, de casamento, não, é em amizade. Então me afastei de toda a toxicidade possível, me afastei das amizades que eram tóxicas e comecei a me aproximar de gente boa, de gente que realmente tinha amor no coração, que realmente a presença delas dava paz. E eu recomecei do zero as minhas amizades. Comecei a me aproximar de pessoas totalmente diferentes do que eu convivia. Isso me ajudou muito. Por quê? Porque você absorve o ambiente que está à sua volta. Se o ambiente for tóxico, as suas emoções serão tóxicas. Não só raiva, mas como, por exemplo, também será tristeza, desânimo e etc. Agora, se você está num ambiente saudável de paz, amor e alegria, você vai absorver tudo isso. Então, eu recomecei até a amizade. Eu recomecei do zero os meus projetos. Os planos que eu tinha, eu recomecei, eu zerei, eu peguei tudo que eu tinha. Por exemplo, se você tem um terreno, se você tem um carro, não é que você vai vender, mas o propósito deles na sua vida vai recomeçar do zero. Por exemplo, eu tinha depressão, mas a minha vida estava andando, tá? Aí vamos supor, se eu tinha um terreno, um exemplo, tá? Se eu tinha um terreno, eu comecei a olhar para ele com outros olhos. O meu foco, o meu objetivo, o meu uso naquele terreno iria ser outra coisa, e vai ser. É um exemplo que eu tô dando real, tá? Eu comecei a mudar o foco dos meus objetivos. Se eu vou me formar na faculdade, eu vou me formar por quê? Se eu tenho esse terreno para morar ou eu vou fazer outra coisa com ele? Se eu tenho esse carro agora, esse carro está me servindo para isso ou acolá? Eu refiz os meus projetos, eu refiz as minhas metas, porque quando você tem um foco, fica mais difícil você desviar dele, seja para tristeza ou para depressão. Você vai nele com foco. Então eu refiz isso com os meus projetos. Tudo que eu tinha, tudo que eu tenho foi reformulado e isso me deu um objetivo, mais um motivo para eu continuar a viver. Agora que vem a parte mais difícil, eu recomecei até relacionamentos. Não eram porque eram relacionamentos totalmente tóxicos, mas é porque eu precisava recomeçar. E não reclamando da pessoa, ela foi uma ótima pessoa, tá? Mas eu tenho uma coisa, para quando eu começo a namorar uma pessoa, uma menina, uma mulher, eu sempre conto pra ela o motivo da minha depressão. O motivo real, o principal que eu não contei pra vocês. Porque eu acho que a pessoa tem direito de saber se vai encarar isso ou não. E eu contei pra algumas pessoas no relacionamento, sabe? Não que fosse relacionamento aberto, algumas pessoas, não sei porque eu falei em plural. Mas eu contei pra essa pessoa aceitou e tal, entendeu? Mas quando chegava a hora que eu tinha crises depressivas, sabe aquele ditado, muito ajuda quem não atrapalha? Então não acontecia isso, acontecia um atrapalhamento ali. Mas a pessoa ela era ótima, uma ótima pessoa, hoje em dia nós somos ótimos amigos, não estou questionando, tá? Isso, não estou denegrindo a imagem dela. Mas foi necessário recomeçar para que eu pudesse viver, porque eu já não estava mais vivendo, gente. Eu ganhei muito peso, eu estava vivendo triste, eu sorria para os outros, mas para mim eu estava triste. Eu vivia em prol dos outros, mas eu não aproveitava a minha vida, as minhas conquistas. Então recomeçar é recomeçar do zero mesmo. E eu lembro que eu me afastei até desses relacionamentos que quando eu tinha uma queda depressiva, quando eu estava no fundo do poço, me botavam mais abaixo do fundo do poço, então eu decidi recomeçar.
E por mais doloroso que seja, isso foi bom pra mim. Porque hoje em dia eu tô vivo. Hoje em dia eu tô feliz, eu tô sorrindo, um sorriso realmente verdadeiro. Então é doloroso, foi muito doloroso recomeçar do zero, de verdade mesmo. Eu mudei todo o meu quadro de vida, todas as minhas perspectivas, todos os meus planos, os meus projetos, amizades, relacionamento, tudo. Mas eu tô aqui, eu venci. E se eu conseguir vencer, você também consegue. Se eu conseguir enfrentar, você também consegue. Se eu, que não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um grão de areia no meio de um mutirão de poeira, de areia do mar, você também consegue. Se eu venci, você também vence. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Eu fiquei muitos anos nisso, gente. Foi minha infância e minha adolescência inteira. E agora, com 22 anos, eu saí. Mas isso não garante que você vai demorar esse tempo todo. Isso garante que tem uma escapatória. Você não vai demorar todos esses anos para sair. Você pode sair agora. Eu sei que você vai vencer, porque você é especial, você é incrível, você é capaz, você vai sair dessa depressão. Então, o que eu tenho para falar é isso, essas são as coisas que me ajudaram. Assim, eu, Lucas, falando, tá? Não vou te falar, não quero entrar no mérito religioso nem nada, mas o que me ajudou muito foi a igreja, foi Deus, foi ter bons amigos, pessoas de confiança e principalmente recomeçar do zero. Ainda com isso tudo que eu falei, ainda vai depender de uma coisa principal, que é a sua força de vontade. Lucas, eu não tenho, porque se eu tirei força de onde não tinha, você vai tirar forças de onde você não tem. E eu sei que você vai ser capaz. E quando você for capaz, quando você conseguir, não precisa citar meu nome, eu não preciso ter meu nome visto, eu não preciso ser famoso. Só faz o seguinte, faz um vídeo também, porque você vai encorajar outras pessoas, assim como esse vídeo vai te encorajar. Eu sei que você consegue. Eu sei que você é capaz. E agora, para finalizar, agora sim, se você está passando por um momento desse, deixa um alô, deixa o seu nome anotado aí embaixo do vídeo, que eu vou estar orando por você. Vou estar intercedendo a Deus pela sua vida, porque eu sei que você é capaz. Você vai conseguir vencer. Confie nas pessoas certas. Se for preciso, recomece do zero. Crê que Deus pode te tirar dessa e que você irá com toda certeza sair dessa. Eu sei que você vai vencer. Bom, e para você que já me conhece e está assistindo esse vídeo, para você que é do meu círculo de amigos, da igreja, de vida, trabalho, etc., eu tenho uma coisa para dizer para você. Essa é a minha história. Esse é quem eu sou. Isso é porque é tudo pelo que eu passei. Mais ou menos tudo, né? Que faltou umas coisinhas para falar. Mas o que eu tenho para dizer para você é... prazer. Eu sou o Lucas. Essa é a pessoa que está do seu lado. A depressão, ela é silenciosa. A depressão, ela é muito cruel. Ela não permite a pessoa pedir ajuda para ninguém. Fique atento nos seus amigos. Fique atento nos seus familiares. E para você que está em depressão, conte para os outros de confiança. E eu tenho certeza que você vai sair dessa. Paz do Senhor, vasos e vasas, varões e varoas. Fiquem com Deus.